Ontem aqui no Jornal do Novo Tempo você conheceu um pouco do perfil da primeira-ministra britânica Theresa May, que vai disputar as eleições gerais na quinta-feira. E ela vai enfrentar o líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, que é contra a saída do país da União Europeia. O socialista Jeremy Corbyn assumiu a liderança do Partido Trabalhista Britânico em setembro de 2015. Como deputado, ele nunca teve medo de votar contra a linha de seu partido. E muitas vezes sua imagem é associada como a de um ativista e não como um líder político. No referendo sobre a adesão da Grã-Bretanha à União Europeia em junho do ano passado, Corbyn fez campanha para que o Reino Unido permaneça no bloco. Porém, sua mensagem foi considerada morna pela mídia do país. Nos últimos dias, o Partido Trabalhista reduziu a diferença nas pesquisas de opinião em relação ao Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May. Os números indicam que May pode perder 20 assentos no parlamento, mais do que o mínimo necessário, que é 17. O cálculo, no entanto, pode ser bastante impreciso. Isso porque os assentos são decididos por distrito e não apenas pela porcentagem geral dos votos. O líder do Partido Trabalhista britânico provocou indignação entre os seus oponentes quando afirmou que o envolvimento da Grã-Bretanha em guerras estrangeiras aumentou a ameaça do terrorismo no país. O manifesto de eleição do partido sinalizou uma mudança para a esquerda, uma vez que a legenda capitaliza as preocupações dos eleitores sobre educação e saúde com o slogan "para muitos e não poucos". E amanhã o Jornal do Novo Tempo traz uma reportagem sobre o Brexit, que é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. E a gente conversa um pouco sobre essa corrida eleitoral no Reino Unido com o especialista em relações internacionais, William Laureano. William, eu agradeço porque mais uma vez você vem conversar com a gente. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. William, Jeremy Corbyn é uma pedra no sapato no caminho de Theresa May ou não chega a tanto? Olha, acho que sim. Ele foi muito bem visto em 2015. Muita gente da esquerda, centro-esquerda, esquerda mais radical da Inglaterra, votou para que ele pudesse ser eleito líder do partido e tem muita esperança de que ele possa vencer. Assim, muitos esperam que ele tenha, assim, um bom governo, caso venha a ser primeiro-ministro. Tem muita esperança na Inglaterra. Agora, uma vitória de Jeremy Corbyn mudaria o processo do Brexit, que já foi iniciado, porque ele é contra a saída do Reino Unido do bloco europeu. De fato, tem um problema um pouco com esse contra, né? Uhum. Ele, particularmente, disse ser contra. Por outro lado, a campanha de governo para essas eleições não fala que ele é contra, né? Então, isso tem causado um desalinho muito grande para Bom, a gente teve uma perda na conexão aqui com o William Laureano. A gente tenta voltar à conexão daqui a pouco. Alô? Enquanto isso, enquanto a gente faz a reconexão com o William Laureano, a gente fala sobre atualizações também no Reino Unido, porque hoje a polícia britânica divulgou a identidade do terceiro terrorista envolvido no ataque de Londres, que ocorreu no sábado à noite. Youssef Zaghba tinha 22 anos e era cidadão italiano de origem marroquina. A polícia também confirmou que ele não estava nos radares do serviço de inteligência. Youssef foi detido em 2016, quando tentava embarcar para a Turquia com a intenção de seguir até a Síria. Ontem, a polícia britânica divulgou a identidade dos outros 2 terroristas, Quran Shahzad, um britânico de origem paquistanesa, e Rashid Redouane, um marroquino de origem líbia. Nenhum dos 2 levantava suspeita em relação ao atentado desta magnitude. Os 3 terroristas foram alvejados pelos oficiais e morreram no local. A gente volta agora a conversar com o William Laureano. Então, William, antes de a gente chamar esse VT aqui, você estava falando sobre esse ser contra, mas não poder agir contra a saída do bloco. Em abril foi feita uma pesquisa de opinião sobre qual era o mais importante para a eleição que está acontecendo agora, e eles perceberam que o mais importante era o Brexit. Sim. Os 3 principais pontos que guiariam as eleições seriam o Brexit, a questão do NHS, que é o Sistema de Seguridade Social e de Saúde, Sim. e a questão da imigração.
Então, esses são os 3 pontos que meio balizam essas eleições agora, dessa semana. Então, ser contra o Brexit é uma questão muito difícil nas eleições. Seria quase que um tiro no pé. A pessoa virar e falar assim, não, eu sou contra o Brexit, porque já existe o referendo que aconteceu na Inglaterra, foi um referendo difícil, mas uma grande parte da população quer a saída. Então, valeria mais dizer que o Corbyn pensaria numa alternativa viável que a Inglaterra, de repente, ficasse ou saísse de uma forma, saísse formalmente, mas permanecesse como um parceiro preferencial, alguma coisa que mantivesse alguns benefícios do bloco. Sim, apesar de que a União Europeia já adiantou que esse é um tipo de negociação que eles não estão dispostos a fazer, justamente para evitar que outros países entrem nesse caminho de saída. Exatamente, né? Tanto que a Theresa May, ela foi muito clara, quando ela assume o governo, ela é muito clara. Brexit means Brexit, né? Saída significa saída, não vamos negociar nada que não seja melhor para a gente nesse sentido. E aí tem um pouco do jogo, né, de interesse junto com a Alemanha, que também não quer ficar para trás, não quer mostrar uma certa fraqueza, mas eu acredito assim que o Corbyn, se ele conseguisse reverter a situação política, e de repente reverter como a mídia trata o assunto, ele poderia, de repente, ter um acordo dos tipos dos países nórdicos, alguma coisa que seria preferencial, de repente. Claro. Agora, William, outro assunto que também interfere nas eleições são os últimos atentados ocorridos no Reino Unido. Que influência isso pode ter na hora do voto? Muito interessante que eu vejo que essa influência vai ser muito mais contra a Theresa May do que a favor dela. Embora o Partido Conservador tenha uma plataforma muito mais contra a imigração, querendo banir, diminuir a quantidade de estrangeiros, contar estudantes das universidades como parte dessa cota de estrangeiros que entram no país, ela particularmente foi responsável pelo Home Office, que é o organismo que cuida da imigração. E enquanto ela esteve esses 6 anos no Home Office, ela diminuiu o número de policiais que trabalham. Então, na verdade, se existe uma falta de fiscalização de possíveis imigrantes ligados ao terrorismo, essa falta está relacionada com ela. Ela foi incapaz de tomar as medidas necessárias para impedir ataques de terroristas estrangeiros dentro do território nacional. Então, isso vai contra a imagem dela. Mas ainda assim, as pesquisas recentes mostram uma vantagem considerável para ela. Sim. Ela ainda tem uma vantagem muito boa, a possibilidade de Corbyn ganhar aparentemente muito pequena. Alguns analistas estão mostrando que houve falhas na forma como as análises de política têm sido feitas, então que não dá para se prever a eleição. Em compensação, as casas de aposta em Londres estão dando uma vitória conservadora muito grande. Tá? É bem possível que ela ganhe, que ela mantenha. Agora, a questão é saber com que maioria ela vai ganhar. Se ela vai ter uma maioria suficiente para manter as reformas que ela quer, e aí conseguir sair do Brexit, vai fazer o Brexit, que era a necessidade que ela queria no início, e por isso ela chamou novas eleições, ou se ela vai ter mais dificuldade de negociação. William, eu agradeço pela sua participação com a gente outra vez no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais.